Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bom? Vamos louvar? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém? Crianças, hoje nós vamos falar da palavra de Deus, o que está escrito em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos falar sobre isso hoje, amém? Olha só. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O que é isso? Como assim? Em sabedoria, por exemplo, primeira coisa que vamos aprender aqui. Em sabedoria, Jesus, ele crescia desde a infância aprendendo a Bíblia, desde criancinha. E aí ele ia crescendo em sabedoria, porque desde criancinha ele gostava de ler a palavra de Deus. Outra coisa que ele fazia é que desde criancinha também ele era bem esforçado. Até carpinteiro ele era, né? Então ele era muito esforçado em tudo que ele fazia. E estatura, o que significa em estatura? Significa que ele ia crescendo assim, de metro. Ele era pequenininho, bebezinho, foi crescendo, foi ficando bem grandão. Igual vocês, né? Estão crescendo tudo em estatura. E em graça, o que significa em graça? É assim espiritualmente, né? Jesus gostava muito da Bíblia, então ele agradava a Deus, agradava aos homens. Como assim? Agradava a Deus porque ele obedecia tudo. Tudo que Deus falava, ele era muito obediente. E também agradava aos homens na graça, porque ele tinha graça. Porque ele fazia milagres. Então, sempre grande multidão ia atrás dele por causa dos milagres também, né? E por isso que era na graça. Ele crescia na graça diante de Deus e dos homens. Todo mundo queria ficar pertinho de Jesus para alcançar algum milagre. E também perdão dos pecados, né? E assim, eu vou começar a contar uma história para vocês de quando Jesus era bem pequenininho. Vou tirar esse aqui para colocar, tá? Os visuais. Jesus cresceu bem pequenininho assim, ele veio da barriga da Maria, vocês sabem, né? Então ele era nenenzinho, de colo, ele tomava leitinho na mamadeira e ele era bem pequenininho. Aí ele foi crescendo assim, né? Em estatura. Aí ele foi ficando maiorzinho, olha só, e ele ficou um bebê já grandinho. Aí quando ficou um bebê maiorzinho, já não era mais leite, né? Ele já comia a papinha. Já o almocinho dele já tinha, porque ele já tinha crescido mais, né? Depois que ele comia a papinha, ele foi crescendo mais ainda e ele foi, ajudar o papai. Vocês também ajudam o papai, ajudam a mamãe? Quando a mamãe e o papai pedem para ajudar, vocês obedecem? Olha só, Jesus era carpinteiro junto com o pai dele. Era bem esforçado para ajudar os papai. E também foi crescendo mais ainda, aí ele brincava com os amigos. Pega e tudo mais. Por quê? Jesus crescia igual vocês, igual toda criança. Gostava de brincar também. E assim era Jesus. Só que ele era muito dedicado na palavra de Deus. Essa talvez seja a diferença enorme entre nós seres humanos e ele. Ele era muito dedicado na palavra. Vou tirar aqui. E Jesus foi crescendo igual vocês, até que ele ficou bem maiorzinho. Um dia, ele tinha 12 aninhos, Aqui Jesus já estava com 12 anos. E fala na palavra de Deus que quando ele tinha 12 anos, a mamãe e o papai dele convidou ele para ir numa festa em Jerusalém, que era a festa da Páscoa. Essa festa durava alguns dias lá. E ele aceitou o convite, falou, opa, vamos mamãe, vamos papai, vamos sim. Vou lá para Jerusalém. Com 12 aninhos ele fez essa viagem.
E alguns historiadores falam que eles iam em caravanas. Vinha pessoas de toda parte para Jerusalém, de toda a região ali, todo mundo se juntava em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E nessa viagem que eles fizeram, como foram de caravana, então provavelmente foi os homens separados das mulheres e também separado das crianças. Eles iam em caravanas assim separados. E quando chegava lá, se misturava tudo, misturava de outras regiões, era tudo muito misturado lá. Tudo bem. Chegaram em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, que Jesus viu o templo lá enorme, e aí Jesus viu, José e Maria mostrou para ele e ele ficou muito maravilhado. Oh, que chique esse Jerusalém, ele gostava. Aí ele ficou lá, passeando em Jerusalém. Ficaram, né, todas as pessoas comemorando aquela semana da Páscoa. E aí eles foram embora. Quando foram embora para casa, a Bíblia diz que um dia depois, Maria sentiu falta de Jesus. E Maria, de certo, perguntou para José: José, você tem visto Jesus? José: não, você não viu? Também não vi. E pergunta para alguém aí, pergunta para um tio, pergunta para um primo, pergunta para alguém que conhece, ou professora, não sei como foram, né? Provavelmente perguntou para todos e ninguém sabia onde estava Jesus. Então eles resolveram voltar para Jerusalém para procurar Jesus. Voltaram para Jerusalém e na Bíblia conta que eles ficaram 3 dias procurando por Jesus. Depois de 3 dias acharam Jesus. Vocês imaginam onde que Jesus estava? Claro, no templo, né? Jesus estava no templo. E sabe o que ele estava fazendo no templo durante 3 dias? Ensinando a palavra de Deus para os doutores da lei. Pessoas que já sabiam de cor essa Bíblia, a Torá. E ele ensinando esses doutores, com 12 aninhos, ele sabia muito da Bíblia, ele fazia pergunta, os doutores faziam pergunta para Jesus e Jesus respondia todas as perguntas deles. Imagina, com 12 anos, que sabedoria maravilhosa! E você também pode ter, desde que você leia a Bíblia. Pronto, você vai ter uma sabedoria também, você vai imitar Jesus. Jesus com 12 aninhos estava dando aula lá. E ainda o melhor disso, que eu acho que é muito lindo, que Deus aproveita, né, as crianças para pregar o seu evangelho. Porque Jesus, sendo criança, esses doutores da lei nem expulsou ele da igreja. Ficou lá 3 dias no templo e não foi expulso, porque era uma criança. Se fosse um adulto, talvez eles não ouviriam. Mas era uma criança falando com eles, então eles aceitavam, né? E Jesus provavelmente falou muito do amor, porque eles pregavam o amor, mas eles não viviam o amor, esses doutores da lei. Eles não viviam esse amor. E Jesus chegou, provavelmente, pregando o amor para eles, que eles não viviam. Que não adiantava só falar, né? Tinha que viver. E aí era uma oportunidade que Deus tinha de fazer isso, porque Jesus era criança. Se fosse adulto, talvez seria expulso dali. Mas essa oportunidade ele aproveitou. E aí ficou 3 dias e Maria e José chegou e falou assim: Jesus, você fez isso com a gente? Como assim? Mas mamãe, você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Que era da Bíblia, né? E ele era filho de Deus e ele estava cuidando das coisas de Deus. E tá bom, Maria guardou no coração todas as coisas que aconteciam. E aí eu quero falar para as crianças como fazer para imitar Jesus. Como fazer para crescer também na graça, na sabedoria, na estatura. Estatura é bem fácil, vocês já sabem, né? Já estão tudo crescidinho, tudo ficando crescido, e amém por isso. Mas também vocês podem fazer uma coisa, olha só, para crescer. Ir à igreja. Mas tia, e se eu não vou na igreja? Não tem problema. Você pode, na sua casa, crescer nessa graça e no conhecimento. Na sua própria casa, não há necessidade de você ir ao templo. Se você tiver a oportunidade de ir, amém. Mas se você não tiver, também você pode crescer na sua casa, onde você estiver, tá? Leia a Bíblia que você vai crescendo. Outra coisa que você pode fazer, que nem precisa ir no templo também, mas se você tiver a oportunidade, melhor ainda, porque daí ajuda muito, tá? É obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, os mandamentos de Deus, ótimo, você está crescendo espiritualmente na graça, tá maravilhoso. E
outra coisa que você pode fazer, louvar a Deus. Ô, tia Alice, mas tia Alice, eu não sei louvar a Deus, eu não sei ficar cantando. O louvor a Deus não significa sempre estar cantando, não é isso? Não é só isso, isso também, mas significa você ser agradecido em todas as coisas. Tudo que você tem, tudo que Deus te deu, você ser agradecido. E se você louva, louve agradecendo a Deus pela salvação, por tudo que Ele te deu. É ser agradecido, tá bom? E oração também. Criança pode orar, mas eu não sei orar. Sabe sim, sabe falar com o papai e com a mamãe, sabe também falar com o papai do céu. Mesma coisa. Você pensa, meu amigo está aqui, meu papai do céu está aqui me ouvindo. O Espírito Santo está dentro de mim. Então eu vou falar com o papai do céu. Você pode falar obrigado pela comida, obrigado pela roupa, obrigado pelo brinquedinho, pela paz, pela alegria, pela família. Tem tantas coisas que você deve falar com Deus, que dá para você falar com Deus sendo criança, tá bom? E ler a Bíblia. Também é uma coisa, né? Muito importante é ler a Bíblia, a leitura da Bíblia. Muitas crianças já sabem ler, né? Já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever na escola, então já dá para ler a Bíblia. E se você ainda não sabe ler, você pede para o pai, para a mamãe, para estar lendo. Ouça áudios da Bíblia que já tem na internet, tem leituras bíblicas na internet que você pode ouvir desde pequenininho. E aí você vai crescendo, até você poder ler mesmo. É bom que você vai guardando dentro de você a Bíblia, tá? Dentro do seu coração. E eu trouxe mais esse aqui escrito santificação. Tem muitas outras coisas, mas essa foi a que eu trouxe para você. Que já tá muito bom se você fizer essas coisas, né? Mas tem mais coisas. E santificação, o que que é? Santificação é ser separado das coisas erradas. Tudo que não agrada a Deus que está nesse mundo, você se separa, aí você tem a santificação. E isso é importante para você crescer espiritualmente e na graça, tá bom? Tudo você se santifica, sendo separado. Amém? Então, vamos agora, criancinha, só fazer uma oraçãozinha rápida, bem rapidinho. Vamos lá. Fecha seus olhinhos e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado pela tua palavra, que eu aprendi que eu posso crescer espiritualmente, na sabedoria, na graça, no conhecimento, na estatura, em tudo isso o Senhor pode me ajudar. Muito obrigada em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser